Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui essa tarde, onde a gente vai refletir um pouco sobre o Livro dos Espíritos. Hoje nós temos o nosso irmão Jesus Martins com um tema que vai nos trazer aqui um profundo esclarecimento. Lei de amor, justiça e caridade. Está lá no finalzinho do capítulo que fala sobre as leis morais e com certeza vai ser uma tarde bem edificante. Que possamos colocar nosso celular no silencioso para que a gente possa manter a harmonia durante a palestra. E eu convido nosso irmão Jesus para fazer a prece inicial. Cristo misericordioso, divino médico das almas, diante da tua magnitude nos curvamos, para agradecer as bênçãos do teu amor fecundo e infinito sobre nós, para agradecer toda a assistência, toda a benevolência, toda a misericórdia vossa, que chega para nós através dos seus mensageiros de paz, amor e luz, os bons espíritos. Agradecemos por esta oportunidade que nos ofertas de estarmos reunidos para estreitar os laços de fraternidade que nos devem unir a todos e para aprender ou relembrar as tuas lições, agora sob a ótica do Consolador prometido, o Espiritismo. Dai-nos que a nossa reunião transcorra em paz, que seja proveitosa e que os bons Espíritos, teus mensageiros, nos possa assistir, amparar e fortalecer agora e sempre. Boa tarde. Já foi anunciado, mas eu vou repetir. Meu nome é Jesus Martins. Nós temos uma experiência de algum tempo na tarefa espírita e pudemos, ao longo do tempo, fazer alguns estudos sobre as questões religiosas vistas do ponto de observação de outras doutrinas. Eu sou de origem católica e depois me interessei muito pelo ensinamento espírita, porque no meu entendimento, ele é como se a gente tivesse feito no catolicismo um curso e no espiritismo uma graduação. Então, não encontramos na doutrina espírita nada que condene outras religiões. Não, é só fortalece o ensinamento das outras religiões e aprofunda. Detalha mais. Então, aquele que já passou, que foi membro ativo de nascença ou que por algum motivo passou por um segmento religioso, vai encontrar na doutrina espírita um aprofundamento daquilo que aprendeu, um detalhamento daquilo que aprendeu. Vai enxergar a lição que aprendeu em qualquer uma religião, vai enxergar agora de um ponto de vista mais amplo. Eu não vou dizer superior para não parecer que a doutrina espírita é melhor do que nenhuma outra, que não é melhor. Ela só faz uma abordagem mais profunda, mais detalhada, mais rica, no meu entendimento. E a tarefa que nos coube para hoje foi comentar um pouco, porque o ensinamento que está no Livro dos Espíritos sobre a justiça divina é um tema muito, muito amplo. Então, carecia da gente passar mais tempo falando a respeito, de tão profundo que ele é. A gente vai fazer um resumo aqui, procurando falar da maneira mais simples possível sobre isso. No Livro dos Espíritos tem um capítulo específico que trata das leis divinas ou naturais. E uma dessas leis, uma delas, tem 3 aspectos, mas é uma lei só. A lei de justiça, de amor e de caridade. Eu achei muito interessante quando eu fui estudar isso, porque nas outras leis que estão listadas no mesmo livro, como, por exemplo, lei de conservação é uma, lei de reprodução é uma. Então, todas as leis que tem só uma abordagem, é específica sobre um tema, e a lei de justiça, não. A lei de justiça ela é de justiça, de amor e de caridade. É a única
das que estão listadas lá, que tem essas 3 características numa lei só. E interessante que, assim, que se a gente for buscar na história da humanidade, a gente vai ver assim que desde muito tempo recuado, muito antigo, que o ser humano ele tem uma necessidade, uma coisa que nasce com ele, mesmo aquele bem primitivo, aquele bem selvagem, ele tem nasce com ele uma necessidade de se comunicar com um ser superior. Aquele homem primitivo, ele não sabe definir esse superior. Ele só tem um sentimento, que tem algo superior e que ele precisa se comunicar, fazer algum louvor, algum tipo de homenagem a esse ser superior. Então, nós vamos encontrar nas civilizações mais antigas, né? Por exemplo, entre mesmo os aborígenes, aqueles que nós chamamos de índios, né? Os bem primitivos, da época ainda dos descobrimentos, quando os povos mais esclarecidos chegaram em certas regiões que só tinha o indivíduo primitivo. Então, entre aqueles primitivos já existia algum tipo de cerimonial, de ritual, alguma coisa que eles faziam para homenagear essa força superior que eles chamaram de Deus, ou de deuses, ou de espíritos. Cada povo deu um nome a essa coisa que eles entendiam que era superior. Então, a gente encontra na própria história, nas escolas mesmo, a gente estudando história geral, a gente vai encontrar lá os costumes de cada povo. Como é que cada povo se formou, como eram os costumes dos seus primitivos. E a gente vai encontrar lá uma necessidade que eles tinham de fazer um louvor, de fazer uma homenagem. Então, teve povo que fez uma grande fogueira. E quando aquelas chamas subiam, eles achavam que estava ali prestando uma homenagem, naquela chama que subia, a esse ser superior, que não sei porquê, a gente, ainda hoje, quando a gente fala assim em Deus, a gente diz Deus e olha para cima. Né? Que Deus abençoe e olha para cima. Então, desde sempre, teve essa coisa na essência do indivíduo, de achar que tem uma força superior e sempre achar que ela é superior, que ela está para cima. Então, os antigos faziam seus louvores, suas homenagens, sempre acreditando nisso. A gente vai encontrar, por exemplo, no Egito muito antigo, o Deus Sol, né? E alguns astros que tinham, no entendimento daquele povo, um poder. E eles faziam festas cerimoniais, referências a esses seres superiores. Até chegar um tempo em que algum povo resolveu fazer uma imagem, ou construída de barro, ou construída de algum metal, começou a construir uma imagem para poder louvar aquilo que não tinha, para eles não tinha ainda uma representação física, mas agora da necessidade tão grande de se comunicar com uma coisa que você não vê, que está na sua crença, mas você não sabe por quê. Agora a gente vai fazer aqui uma estrutura, uma imagem, uma coisa que seja para poder eu me curvar diante dessa coisa, como se eu estivesse me curvando diante daquela. De fato, eu não fico diante de uma imagem porque eu creio na força da imagem, no poder da imagem, mas porque eu creio no poder, na força de alguma coisa que é muito grande e que agora eu quis criar uma imagem para poder facilitar a minha relação, porque eu tenho dificuldade de me relacionar com uma coisa que eu não vejo, que eu não pego. Então eu criei uma imagem para facilitar a minha compreensão, o meu louvor, a minha necessidade de fazer uma homenagem a essa força superior. Cada povo foi desenvolvendo o seu costume. O povo que chegou para nós, assim, nos costumes, o que chegou para nós, que ainda hoje nós trazemos uma boa herança disso, foi o povo hebreu. Porque o povo hebreu é citado diretamente na Bíblia. Como a Bíblia é o livro mais antigo que nós temos, nós, por exemplo, o povo brasileiro, né, os ocidentais, todos nós temos como um livro mais antigo a Bíblia. O Velho Testamento é uma parte da Bíblia que fala do costume do povo hebreu.
e fala, inclusive, da tarefa de Moisés. Né? E a tarefa de Moisés foi nos ajudar, né? A princípio ajudar o povo hebreu, a compreender Deus, a obedecer Deus, a viver de conformidade com o que Deus esperava do povo. Então, aquele povo já tinha os seus louvores, já tinha a sua ritualística, já tinha a sua cerimônia, a maneira de fazer a homenagem a Deus. Mas precisou de uma pessoa especial, uma pessoa com um grau de capacidade mais elevado, que foi Moisés, para poder organizar o povo, criar leis civis, leis de obediência, de convivência, lei social. Moisés foi obrigado a criar isso porque ele estava coordenando, conduzindo um povo numeroso, né? Era mais de 40 mil são citados, mas era muito mais do que isso, os que ficaram sob a responsabilidade de Moisés, vivendo no deserto, e precisaria de uma legislação civil, de um código para a organização da sociedade. Moisés foi muito, muito feliz na construção disso. Uma legislação muito dura, muito severa, porque o povo também não era um povo evangelizado, não era um povo civilizado, era um povo bruto ainda. E por isso que as leis eram muito pesadas, como, por exemplo, a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Era uma coisa muito difícil, porém necessária ao tempo de Moisés. E Moisés vai apresentar Deus para aquele povo como sendo um Deus muito severo. Muito severo. Nós precisamos entender hoje, que quando a gente prepara uma orientação, uma aula para crianças, a gente faz um planejamento com falas, com exemplos, que sejam fáceis da criança compreender. Então, Moisés estava trabalhando com um povo de natureza espiritual infantil. Aqueles espíritos que viveram ao tempo de Moisés eram espíritos novos. E para esses espíritos, ainda grosseiros, ainda rebeldes, ainda insensíveis, que precisariam ainda de muito tempo para desenvolver afeto, gratidão, amor e outras qualidades, ainda estava muito distante ainda de desenvolver isso. Moisés precisava levar uma linguagem que essas criaturas compreendessem. E Moisés fez o que os legisladores da época faziam. Apresentou um Deus temerário, um Deus severo. Então ele dizia assim: se você não obedecer, Deus lhe castiga. Olha, imagina nós que fomos crianças, aí há 40 anos, há 50 anos, nós que fomos crianças nessa época, os nossos pais diziam assim: cuidado, se lá vem o velho, lá vem o papa-figo, lá vem o lobisomem, lá vem alguma coisa para a gente obedecer pelo temor. A gente obedecia pelo temor. Moisés fez esse trabalho impondo algumas coisas e dizendo que Deus castigava. Mesmo assim, muitos daqueles desobedeciam e recebiam um castigo, porque se não recebesse o castigo, a palavra que foi dita, que teria castigo, ela ficaria uma palavra sem força, sem poder. Então, se eu digo assim, se você fizer isso, a coisa errada aqui, vai sofrer uma punição, você faz o errado de propósito e não sofre punição nenhuma, perdeu a moral do mestre, do professor, daquele que orientou. Então, naquele tempo, apresentou Moisés ao povo um Deus carrasco, um Deus vingativo, um Deus muito severo.
1.500 anos depois, mais ou menos, porque os historiadores, uns dizem que foi 1250, outros dizem que foi 1300, ninguém diz que foi mais de que 1.500 anos depois de Moisés, Jesus chegou. Então imaginemos que aquela sala de aula, aquela região, aquele povo a quem Moisés ensinou, agora recebeu um novo professor, um professor mais capacitado e um professor que chegou 1.000 e tantos anos depois. Aquelas pessoas já tinham amadurecido alguma coisa. E esse professor chega e diz assim: Deus é amor. Ora, se eu passo muito tempo recebendo uma informação constantemente, Deus castiga, Deus pune, Deus é severo, Deus é vingativo. Durante 1.500 anos essa palavra ela está na minha mente. E agora chegou um professor diferente que diz assim: Deus é amor. Então nós vamos precisar agora de um tempo para poder essa nova situação se firmar na nossa mente. E há 2.000 anos nós estamos com essa mensagem. Ainda hoje, a grande maioria da população mundial acredita que Deus é severo, que Ele castiga, que Ele é vingativo, e qualidades e características que foi Moisés que ensinou para o povo ao tempo de Moisés. Nós estamos agora começando a entender que quando Jesus vem, começa um novo período para a humanidade. As lições de Moisés foram importantes para a vivência do povo do seu tempo. A partir de Jesus, se torna necessário uma vivência de acordo com os ensinamentos do professor que chegou, do professor novo que chegou. É uma fase nova da vida. Então, entre os nossos irmãos evangélicos, protestantes, sem nenhum sentimento de crítica da nossa parte, apenas como uma avaliação real do processo, vivenciam, pregam Moisés. As referências que os nossos irmãos protestantes fazem hoje são, na grande maioria, referências do Antigo Testamento. História do povo hebreu sob a regência de Moisés, sob a condução, a orientação de Moisés. Jesus ainda não está no gerenciamento da humanidade. Para os que fazem a pregação, citando apenas, enfatizando, dando destaque apenas ao Antigo Testamento. Para nós, o Antigo Testamento é importante, mas ele é histórico. É uma referência histórica. Para nós importa o que nós precisamos vivenciar, agora não é mais o ensinamento sob a orientação de Moisés, é o ensinamento sob a orientação de Jesus. Jesus disse assim, há 1.800 anos, 1.900 anos para trás, Jesus, sabendo que se aproximava o momento da sua crucificação, ele reuniu os seus colaboradores mais diretos e disse assim: aproxima-se a hora que eu vou passar. Claro que ele disse com as palavras apropriadas ao costume do povo do seu tempo. Mas ele disse assim: olha, está chegando o momento em que eu vou ser crucificado, vou ser assassinado, e isso gerou nas pessoas que estavam próximas dele, porque queriam muito bem a ele, uma tristeza, um abatimento, um pesar. E ele, dando essa notícia e percebendo que tinha havido esse pesar, esse entristecimento, o ânimo baixou, né? Aquelas pessoas baixaram a cabeça e entristeceram. Ele disse assim: mas não fiquem demasiadamente preocupados nem perturbados, eu vou, porque tenho que ir. Mas eu rogarei ao Pai, e o Pai enviará um outro Consolador, o Espírito Verdade, que ficará convosco até o final dos tempos, que
relembrará as minhas lições e acrescentará novos ensinamentos. Pois bem, nós estamos desde 1857, agora em abril, foi feita uma homenagem, né, ao surgimento, aos 166 anos do surgimento, da oficialização da doutrina espírita no mundo. E nós, os espíritas, nós compreendemos que o espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Porque não é uma pessoa, não veio para um povo. Ora, se fosse uma pessoa, teria prazo de validade. Todo mundo que é gente, nasce, envelhece e morre. Às vezes morre sem envelhecer. Se o ensinamento fosse localizado como foi no tempo de Moisés, só um povo seria beneficiado. Então, a lição é no mundo todo dada pelos espíritos. E pode, por causa disso, não estando vinculada a uma pessoa nem a um povo, pode permanecer para sempre entre as pessoas. E é justamente no Consolador Prometido, na doutrina espírita, que a gente vai encontrar, no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, nós vamos encontrar a essência do ensinamento de Jesus. Se a gente pegasse assim tudo o que Jesus fez e falou, que está narrado nos Evangelhos, e a gente tirasse o que é menos importante, deixasse só a essência, só o sumo do Evangelho, está lá, Evangelho segundo o Espiritismo. Não se perdeu nada, pelo contrário, está tudo ali. E essa certeza que nos dá de que Deus é amor, está nessa essência do ensinamento no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Quando nós vamos nos preocupar a respeito de justiça, porque Moisés, né, foi muito direto ao ponto e intimidou muito as pessoas, necessariamente, e com estratégia, ele intimidou as pessoas a obedecerem pelo temor. Hoje nós não precisamos mais de obediência pelo temor. Nós hoje precisamos de obedecer pelo conhecimento, pela conscientização. Então você chama uma criança e diz para ela, isso aqui não pode fazer. Aí ela vai dizer assim, por quê? Você explica para a criança. Os espíritos que estão chegando agora, eles querem saber o porquê das coisas. Se a explicação é convincente, se você explica e aquela cabeça aceita, esclareceu com isso, beleza. Não tem questionamento. Então, não tem mais que ter nada pelo temor. Aí Jesus, já tendo vindo dizer que Deus é amor, com a doutrina espírita, nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos essa lei que trata da justiça, do amor e da caridade, numa lei só. E se a gente voltar um pouquinho lá para Jesus, ele vai dizer, Deus é um Pai justo e bom. É justo e bom. E Deus não podia ser muito justo e menos bom, não podia ser muito bom e menos justo. Justo e bom. Vou dar um exemplo. Todos nós, aqui, os que já temos a experiência da paternidade, da maternidade, que já somos ou fomos pais, ou aqueles que não foram, mas tem um sobrinho, tem um irmão menor, sob sua responsabilidade, sabe disso. Que se uma criança faz uma coisa errada e a gente dá um castigo, aquele castigo tem um prazo de validade. Né? Você diz assim, ó, vai ficar tantas horas aí nesse canto, você vai ficar sem o seu celular, você vai passar esse dia sem assistir TV, você dá uma punição com um prazo de validade. Se Deus é, como Jesus disse, justo e bom, se ele é justo e bom, ele não podia estabelecer uma punição mais severa do que um pai, uma mãe da terra estabelece. Então, se porque o meu filho fez uma coisa errada, eu não matei ele, eu vou dar nova oportunidade,
Por que Deus haveria de matar? Porque o filho dele cometeu um erro. Se um filho meu faz uma coisa errada, eu dou um castigo com um prazo marcado e depois a gente fica de boa. Por que Deus daria um castigo eterno? Eterno. Por um erro que a pessoa cometeu. Então são coisas que não precisa a gente ser muito inteligente para hoje a gente observar que não pode ser assim. Quem é mãe? Uma mãe ama muito seu filho. Ela fez tudo que podia fazer para que aquela criatura, nascida de si, fosse uma pessoa de bem. E essa pessoa, filha daquela mãe, cometeu uns desacertos, fez algumas coisas erradas, equivocadas. Imaginemos que, por ocasião do falecimento, essa mãe muito bondosa, muito dedicada, tivesse o merecimento de ir para o céu. Ela está lá no céu por mérito. Mas o filho que ela teve, ou a filha, que desandou, que fez coisa errada, não foi para o céu. Foi para o inferno. Ou foi para o purgatório. E a pessoa que foi para o céu para viver uma felicidade eterna. E a pessoa que foi para o inferno para viver um sofrimento eterno. Aí eu pergunto, qual é a felicidade eterna de uma mãe vendo um filho no sofrimento eterno? Então são coisas dessa natureza que botam a gente para pensar. Se é assim mesmo que Deus age. Bom, se Jesus Cristo não tivesse vindo, aí a gente só tem a informação de Deus que castiga mesmo. Mas como Jesus veio e disse que Deus é amor, é justo e bom, aí eu já começo a pensar que pode ser que quem ensinou daquela maneira, do Deus severo, do Deus muito duro, do Deus muito carrasco, tenha feito isso com uma estratégia para colocar temor no povo, para o povo obedecer pelo medo. Aí a doutrina espírita, ela nos apresenta Deus conforme Jesus nos apresentou, com uma riqueza de detalhes a mais. Deus é o Criador de todas as coisas. É a inteligência suprema do universo. É a causa primeira, é aquilo que causa primeiramente todas as coisas. Essa é a informação que a doutrina espírita nos traz sobre Deus. Então, eu particularmente, eu pessoalmente, gosto de pensar em Deus do jeito que Jesus disse. Um Pai justo e bom. Eu não tenho dificuldade de pensar numa inteligência. De imaginar uma inteligência, porque todos nós temos inteligência e tem pessoas que manifestam uma inteligência muito acima da nossa em certas áreas. Mas eu ainda estou, pessoalmente, particularmente, eu ainda estou naquela condição da pessoa que acha muito bom pensar que Deus é um pai. Porque eu tive um pai. Porque eu conheço pais. E eu sei da bondade deles para com os seus filhos. Sendo Deus um pai excelente, muito, muito, muito acima dos melhores pais que nós conhecemos na face da terra, por aí a gente pode deduzir a bondade dele. A justiça sem raiva, a justiça sem sentimento de vingança, a justiça mesclada de amor. Tanto de justiça quanto de amor na mesma decisão, na mesma sentença, no mesmo julgamento justo e amoroso. Vez por outra, nós assistimos na televisão essas coisas horríveis que acontecem, de assassinatos, essas coisas horríveis que acontecem. E aquela família que sofreu prejuízo, que perdeu o ente querido por uma ação violenta de alguém, diz assim: nós queremos justiça.
Nós queremos que a polícia prenda, nós queremos que o sistema julgue e que se faça justiça. Nós queremos apenas a justiça. Muito bem. Aí o indivíduo que praticou o crime é preso, o indivíduo é julgado, aí no julgamento, se ele for absolvido, a família se revolta, lá aquela família se revolta e diz assim, não é justo, nós perdemos o nosso ente querido e esse que praticou o ato foi absolvido. Isso não é justo. Aí recorre porque quer que se faça justiça. Recorre, ganha e vai para novo júri. No novo júri, o indivíduo que podia pegar 30 anos, pena máxima por crime, 30 anos na legislação brasileira, pena máxima por crime, 30 anos de reclusão. Mas o cara só pegou 15. A família diz assim, não é justo, a gente queria pena máxima. Então, observemos que embora essa reação da família seja uma reação que tem motivo, porque houve uma violência contra ela, porque assassinou um indivíduo daquele clã, daquela família, daquele sangue, mesmo assim, o que está se pedindo não é justiça. O que está se pedindo é outra coisa. É um sentimento de que o indivíduo vai pagar o que ele fez. Se o sentimento é, fulano me ofendeu, mas ele vai pagar o que ele fez, é vingança. Não é a vingança feita pela minha mão, é a vingança feita por um Estado, por um grupo, por uma equipe que eu quero que faça como se eu fiz, me deixe satisfeito. Eu quero que faça de uma maneira que me deixe satisfeito. Matou uma pessoa minha, eu quero que tome providências que me deixe satisfeito. Então, se a pena máxima for 100 anos, eu quero que dê 100 anos de condenação. Porque tirou meu ente, porque tirou meu familiar não vai mais voltar à vida, e essa pessoa que fez isso não pode ficar feliz da vida perambulando pelas ruas como se não tivesse feito nada. Esse é o sentimento de justiça que muitos de nós trazemos. Não é o sentimento de justiça de Deus. Porque o sentimento de justiça de Deus vem com amor. Não vem com a vingança. Não vem, Deus não castiga, Deus não pune por um ato errado que nós fizemos, com raiva, com ressentimento. Como que diz assim, agora você me paga? Não. Deus julga e atribui o seu julgamento com amor. E de que forma isso pode acontecer e tem acontecido? De forma a que aquela punição na vida daquele indivíduo seja para que ele corrija a falta que cometeu, para que ele corrija em si a tendência que tem e não faça novamente, e para que ele repare todo o dano que foi causado em decorrência daquela ação. Então, num julgamento de Deus, numa sentença divina, Deus não castiga. Deus atribui uma sequência de atividades, de coisas que o indivíduo vai fazer, está determinado que vai fazer, que vai passar pelas consequências daquilo. Mas que isso vai ser para um processo reeducativo, para um processo de regeneração do indivíduo, de melhoramento do indivíduo. Então não é só você dizer assim, você fez uma coisa errada, vou lhe dar tanta chibatada. E por causa da chibatada, toda vez que você se lembrar da dor da chibatada, você vai e não faz mais aquela coisa errada. Esse sistema aí é falho. Porque tem indivíduo que depois que sofre a punição, ou enquanto está sofrendo a punição, se revolta e diz assim consigo mesmo, deixa estar, quando eu sair dessa punição, eu vou fazer pior. Porque se revolta. Nós temos no nosso sistema penitenciário muitos indivíduos que estão numa situação assim. Eles cometeram uma atitude equivocada, né? Cometeram um crime, estão lá apenados, estão lá na penitenciária pagando o crime que foi cometido, né? Estão lá cumprindo aquela sentença que foi dada, e esses indivíduos,
muitos deles, enquanto estão presos, detidos, eles estão pensando assim: meu Deus, quando eu sair daqui eu vou ser uma pessoa melhor. Poucos. Muitos estão pensando assim: quando eu sair, quem me botou aqui me paga. Porque esse sistema de punição, ele não tem amor. Na base não tem amor. Na base não prevê a recuperação do indivíduo. Apenas pune. Você cometeu crime tal, pena de tantos a tantos tempos de prisão. Em alguns países tem até a pena de morte. Em alguns países tem até a prisão perpétua. No Brasil, por crime, máximo de 30 anos de pena. Mas se o indivíduo tiver bom comportamento carcerário, a pena dele pode ser abatida em tantos por cento. Se ele demonstra lá conversão, modificação da sua índole, se ele apresenta uma mudança de comportamento, se ele se torna alguém que demonstra ser menos agressivo, que demonstra ser mais pacífico, mais ordeiro, que é uma pessoa que pode voltar a viver na sociedade sem problema com mais ninguém, abate a pena dele. Se ele, além disso, presta serviço dentro do ambiente prisional, abate a pena dele. Então, daqui a pouco, o indivíduo que pegou 30 anos de prisão, ele pode estar respondendo no semiaberto. Ele pode estar numa prisão albergue. Pode ser flexibilizado um tanto, desde que o indivíduo vá demonstrando que tem havido com ele alguma mudança para melhor, depois que ele cometeu o crime e depois que ele foi apenado, que ele já estava preso. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos dá, no seu julgamento, coisas que não tem julgamento terreno, não existe nenhum julgamento terreno. Deus nos dá um julgamento perfeito, que nós não temos, nas outras esferas. Deus nos dá um julgamento com amor, que nós não temos nas outras esferas. Todos nós, considerando o que Jesus falou, a figura que Jesus apresentou para nós, Deus como sendo um pai. Então, se a gente pegar essa comparação, essa figura que Jesus apresentou para nós, Deus como sendo um pai justo e bom, ele não daria uma condenação sem amor, sem misericórdia, para um filho seu, porque fez um mal a outro filho seu. Porém, nessa lei de justiça, de amor e de caridade, que é totalmente de acordo com o ensinamento de Jesus, e que está no Livro dos Espíritos, no capítulo das leis morais, nessa lei tem um artigo que é muito interessante, tem um acréscimo que é muito interessante. E se no processo de julgamento de uma pessoa, se nós não temos a condição de participar no julgamento de Deus, porque aí Deus é uma inteligência suprema absoluta, a gente não tem como fazer julgamento próximo do dele jamais. Então nós não podemos participar do julgamento divino. Não podemos. Do amor divino, nós não temos a compreensão da grandeza do amor divino. Nós ainda não temos nem a condição da compreensão da grandeza do amor humano, porque nas nossas relações diárias nós não damos testemunhos de um amor humano. Muitas vezes nós temos, com muito esforço, tolerância. Muitas vezes, com muito esforço, nós temos relações de fraternidade, mas de amor ao nível dos humanos, nós temos uma raridade
Quando alguém testemunha amor a nível de humanos, a gente bota essa pessoa do céu para dentro, como se fosse um ser especial, um santo na terra. Enquanto que é apenas um indivíduo que já tem condição de demonstrar amor humano. Então você pega lá um Chico Xavier, aí diz assim, Chico Xavier, um ser humano, que veio com condições de demonstrar amor à humanidade. Madre Teresa de Calcutá. Porque demonstrou amor humano. Nós não temos condição de compreender amor divino. Nós nos admiramos muito, veneramos essas pessoas que demonstram amor humano. Porque são pessoas que trabalham, têm o seu ofício, têm as suas obrigações todas e ainda se dedicam aos seus próximos, aos seus familiares, à pessoa de um modo geral, toma de conta de uma atividade que leva benefício para a sociedade. Amor humano. Mas na lei de justiça, que por enquanto nós não podemos chegar na esfera de Deus, só os espíritos purificados. Na lei do amor, que está na mesma lei, a gente não consegue chegar no amor divino, mas a gente consegue chegar, e aí Deus nos enquadra bem direitinho na tarefa dele, na lei da caridade. E coloca tudo isso numa lei só. Eu achei muito interessante. Quando eu li a primeira vez, Livro dos Espíritos, das leis morais ou divinas, lei de reprodução, lei de conservação, lei de progresso, quando chegou assim, lei da justiça, do amor e da caridade, aí eu fiquei encantado com isso. Porque espírito devedor tem medo da justiça. Espírito devedor tem medo da justiça. Meu Jesus. Você condenado. Mas quer muito amor. Quer muito perdão. Opa, então aí já melhorou. Se Deus julga e Ele é justo. Opa, tremi porque eu sei que eu tenho defeito, que eu tenho coisa errada, que eu tenho pecado, que eu tenho dívida com a lei. Opa, mas Ele julga com amor. Me aliviou. Julga com amor, me aliviou. Mas quando diz assim, que essa lei é de justiça, de amor e de caridade, agora abriu o trabalho para quem? Para advogado. E o Espírito Emmanuel diz assim, todo bem que você fizer a qualquer um ser da natureza, não diz que é para as pessoas, todo bem que você fizer a um ser da natureza será seu advogado em qualquer tempo e lugar. Não é interessante? Será seu advogado em qualquer tempo e lugar. Aí a doutrina espírita começa a contar para nós uns casos, narrar, nos grupos de estudo nós temos muito isso, narrativas de casos e tal, e começa a contar alguns casos de indivíduos que se viram naquela encarnação, perante uma sentença divina. Vou contar um caso desse. O indivíduo, ele trabalhava numa oficina e tinha umas máquinas pesadas nessa oficina. Trabalhava com as máquinas pesadas. E ele, pontual, chegava certinho, cumpria o trabalho dele. Todo mundo gostava dele, ele fazia as coisas direitinho. O patrão gostava, o encarregado, o chefe gostava, porque ele era obediente, ele era pontual, ele era aquele funcionário que todo mundo quer ter, porque fazia as coisas do jeitinho que era para ser feito. E um dia vai lá, que não sei porquê, no manuseio com essas máquinas, a máquina prendeu a mão dele, ele puxou a mão, mas um pedaço do dedinho foi-se embora. Quando os colegas viram assim que ele agarrou na mão, aí pararam, correram lá em cima, o encarregado veio, ajeitaram, levaram para o hospital, fizeram curativo, fizeram tudo, e ele ficou sem essa pontinha aqui, ó, sem essa falanginha aqui do dedo. Mas foi muito bem assistido. Passou um dia em casa para poder cicatrizar e depois voltar para o serviço. Esse rapaz, ele participava de uma atividade espírita.
E na casa que ele frequentava, na casa espírita que ele frequentava, toda semana tinha uma noite que tinha uma reunião mediúnica. Reunião mediúnica é aquela, na casa espírita, onde as pessoas se reúnem por várias finalidades, né? Com vários objetivos de levar o bem para a humanidade, para a sociedade, para aquela coletividade. Então, nessa reunião mediúnica, acontece muito de ter os nomes de pessoas que são levados para receber benefícios espirituais. Não precisa nem a pessoa estar presente, só precisa levar lá o nome. E os trabalhadores daquela reunião, geralmente, ali tem um médium que vai receber um espírito. Na linguagem popular, a gente diz assim, baixou espírito, né? Está baixando espírito. Bom, na casa espírita, tem médium que recebe espírito. Um espírito, nessa casa espírita, manifestou-se lá através de um médium e disse assim, para esse rapaz do dedinho quebradinho, que estava na reunião. Disse assim, meu irmão, como é que está o seu curativo? Aí ele disse, está bem, eu fui bem socorrido, o trabalho foi bem feito, o médico fez tudo certinho, e tá tudo bem, estou bem. Aí ele disse, pois é, olha, está sendo permitido a mim revelar isso aí. Pela lei de causa e efeito, pelo que você tinha feito, o seu merecimento, o que estava decidido para você, era perder um braço. Porém, na sua atual encarnação, nessa existência, você se comportou bem, você cumpriu bem seu papel, você foi bom filho, foi bom pai, foi bom esposo, você é um excelente trabalhador, você tem muita coisa a seu favor. E a sua pena foi diminuída para a perda de um dedinho. Só para não dizer que você foi isento 100% da sua obrigação. Ora, em encarnação passada, esse mesmo espírito tinha decepado o braço de um seu inimigo, de um desafeto. Numa confusão, passou uma espada, decepou o braço do camarada. O tempo passa, o espírito volta numa outra encarnação, mas traz consigo dívidas para serem colocadas em algum tempo em julgamento. Mas Deus julga com amor e com o exercício da caridade. Então, quando abre espaço para a caridade, abre espaço para atenuar a pena, para amenizar a pena. Se eu devo a Deus a minha consciência, a minha existência, se eu devo coisas que eu fiz que foram nocivas, né? Se eu cometi crimes contra a lei divina e contra a minha consciência, em algum tempo eu vou ter que arcar com essa responsabilidade. Mas quando chegar esse tempo, será levado em consideração a justiça divina, o amor divino e a caridade. E a caridade, conforme Jesus Cristo ensinou, é ao próximo como a ti mesmo. Jesus vai ter a oportunidade de dizer assim: eu estive preso e você foi me visitar. Eu estava com fome e você me deu comida. Eu estava com sede e você me deu de beber. Eu estava enfermo. Aí alguém disse assim: não, senhor, o senhor nunca passou por isso, não. O senhor nem nunca esteve preso, nem nunca passou fome, e nós também não fomos visitar no senhor, não. Então a pessoa que cortou a conversa de Jesus não estava entendendo o sentido do negócio. Aí Jesus, para deixar mais claro, disse assim: toda vez que você fez isso com um desses pequeninos, foi a mim que você fez. Observa aí como está bem clara a comparação. O que eu faço de bom com os outros, Jesus está dizendo. Jesus o Cristo, não eu. Eu só estou reproduzindo. Jesus Cristo disse assim:
toda vez que você faz uma coisa boa com essas pessoas, é a mim que você está fazendo. É comigo que você está fazendo. E se você fizer ruim? Com quem é? Aí sou eu que estou perguntando. E se você fizer o mal aos outros? A quem é que você está fazendo o mal? Se ele diz que quando você faz o bem, é a ele. Jesus era positivista. Então Jesus não é aquele cara que vai dizer assim, não faça o mal. Ele é o cara que vai dizer assim, faça o bem. Porque não fazer o mal é tranquilo. Se deita lá na sua casa, numa redinha. Você não está fazendo mal a ninguém. Está fazendo bem? Não. Na sua cadernetinha do ponto. Vai botar lá, fez o mal? Fez não. Fez o bem? Fez não. Acabou-se. Não fazer o mal é fácil. Se deite. Durma. Agora, fazer o bem, aí é outra história. Aí fazer o bem é que dá mérito. Fazer o bem é o que pontua. Quando você faz o bem, aí você marca ponto com quem? Com o encarregado da obra. Quem é ele? Jesus Cristo. Está fácil de entender? E ele próprio disse. Toda vez que você faz com os outros, é comigo que você está fazendo. Então, aí entra a caridade. Fulano de tal foi diagnosticado com câncer. Hoje ainda é uma palavra que tem gente que não gosta nem de dizer. Diz assim, aquela doença. Porque tem gente que tem superstição, que acha que se falar o nome câncer, atrai uma coisa ruim. Capaz até de criar o câncer na hora porque falou. Nada a ver. Mas a gente respeita porque são as crenças das pessoas. Tem gente que diz assim, tá com... e bate na madeira. Eu não sei se livra de alguma coisa bater na madeira. Tem gente que diz, rapaz, eu não sei. Não acredito muito não, mas todo mundo bate, eu vou bater também. Né? Mas observa, fulano de tal foi diagnosticado com câncer. Ora, se está com câncer, Deus é um pai justo e bom, por que Deus não tirou? Por que a pessoa está? Deus é o pai daquela pessoa, ele é justo e ele é bom, por que ela está com câncer? Tem alguma coisa ali. Tem gente que pensa assim, não, se Deus foi Deus que quis, então, o que é que eu posso fazer se é da vontade de Deus? Deixa quieto. E tem outras pessoas, graças à bondade divina, tem muita gente que diz assim, dona fulana, seu fulano, está com câncer. Vamos botar o nome nas orações? Vamos botar o nome nas orações? Vamos pedir a Deus? Aí, lá na casa espírita, o nome da pessoa vai para a irradiação, para a reunião de oração. Aí, lá na igreja protestante, vai para lá para o pastor, botar lá no ciclo de oração. Muita igreja protestante tem ciclo de oração. Pedindo pelas pessoas. Bota lá, faz a reunião da noite e tal, o nome de fulano está lá. Entende como é? Então, eu não sou cirurgião. Eu não sou formado em nada da medicina. Eu não sei curar câncer. Mas eu estou aprendendo que a caridade é um espaço que Deus permite dentro da lei da justiça e do amor. E a caridade pode alterar o resultado da coisa. Aí eu entro nela. Que é a parte que me compete. Não sou cirurgião. Não conheço nada de câncer. Mas eu conheço de caridade. Espírita? Não. Caridade. Caridade não tem rótulo religioso. Então nós deveríamos ser, a propósito do ensinamento de Jesus. De Jesus. Não estou aqui citando mais nenhuma religião, mas do ensinamento de Jesus, nós deveríamos ser pessoas caridosas. Porque na lei da justiça, do amor e da caridade, a caridade é que pertence a nós. É a única área que a gente pode entrar. A gente não pode entrar na área da justiça, porque o julgamento divino, nós estamos bem longe de chegar na altura desse julgamento. Na parte do amor, nós estamos longe de chegar no amor divino. Na compreensão amorosa que Jesus tem, que Deus tem.
Agora, da caridade, está toda assim, na nossa mão. Quem mais incentivou nós à prática da caridade foi Jesus. E de lá para cá, os bons espíritos, em todas as religiões, ensina o exercício da caridade. Para encerrar a nossa conversa de hoje, eu vou só relembrar da importância que tem o outro, o irmão, vocês todos que estão aqui, para mim, e como deve ser entendido, de um modo geral, na humanidade. O povo hebreu, lá no tempo de Jesus, ainda sob o ensinamento de Moisés, o povo hebreu, eles tinham o costume de fazer uma devoção a Deus uma vez por ano. Eles tinham várias festas religiosas, sabe? Semanais, quinzenais, mensais, eles tinham muito isso aí. Mas tinha pelo menos uma vez por ano. Era obrigatório ir para a cidade de Jerusalém e participar de uma cerimônia de purificação. Nessa cerimônia de purificação, o indivíduo que ia, era obrigatório ir. Se não fosse, essa pessoa estava totalmente fora da sociedade. Porque aquilo era um ato religioso do indivíduo com Deus. Então, o indivíduo saía do lugar que tivesse. Imagina a pessoa que mora, a parte mais extrema, mais distante do Pernambuco, é uma cidadezinha que fica do lado direito de Petrolina, chamada Afrânio. É a cidade mais distante do Recife. Recife é o extremo do estado e Afrânio é o extremo do outro, já divisa com Piauí. Imagine uma pessoa que mora em Afrânio ter que ir uma vez por ano lá no Recife, se Recife fosse Jerusalém, para fazer essa cerimônia, para participar desse processo de purificação. Ora, num tempo que nós temos até avião, mas naquele tempo lá não tinha, era caminhando. Talvez alguém tivesse uma montaria, um cabo mais rico tivesse um camelo, mais pobre, era com aquelas, formava umas caravanas com carroças. Animais atrelavam as carroças. Olha, não sei quantos dias de viagem, até chegar lá. Cada uma pessoa levava uma coisa para dar a Deus, para oferecer a Deus. Então, o homem que criava animais, o criatório, ele pegava um carneirinho, um borreguinho, bem bonitinho, o mais bonito que tivesse, não tivesse nenhuma manchinha, nem um defeito, nem nada, ele pegava aquele borreguinho e levava para oferecer a Deus. Alguém que trabalhava com lavoura, pegava assim, aquilo que deu na sua plantação, a coisa melhor, a mais bela, ele pegava que aquilo era para Deus, tinha que ser perfeito, que era para Deus, levava. Mas como a viagem era muito longa, podia acontecer daquilo se estragar, tinha gente que fazia assim, levava dinheiro. Quando chegava lá em Jerusalém, no templo, tinha muita gente que vendia as coisas. E o camarada comprava, caro, uma coisa daquela para oferecer a Deus. Chegava um momento que ele entrava, um templo bem compridão assim, cheio de divisórias, e tinha lá aquele cantinho que ele chegava para fazer a oferenda dele, a oferta dele. Aí ele chegava ali, olha, uma vez por ano esse sacrifício todinho, e agora ele ia chegar e entregar aquilo dali para um sacerdote. Digamos que fosse um carneiro. O sacerdote sangrava, aquele bichinho, o sangue. Tinha um bicho assim desse tamanho, não sei como é o nome, que dá gasofilaço, cheio da brasa viva, derramava o sangue batia na brasa, subia a fumaça, ali estava oferecido a Deus. Eles acreditavam que quando aquela fumaça subia, Deus recebia a oferenda. Isso era crença. Veja bem, o sacrifício que é para um homem desse chegar lá e fazer a oferenda. Jesus Cristo disse assim: quando você for fazer a oferenda e chegar no altar, se você tiver algum problema, alguma mágoa, algum desentendimento, algum desgosto com o seu próximo, deixa a sua oferenda num cantinho. Vá e se reconcilie com o seu próximo e volte e faça a sua oferenda. Porque a oferenda mais agradável a Deus é
o seu bom relacionamento com o seu próximo. Observa a lição que Jesus está nos dando. Então, o altar da nossa oferenda, se a gente quer fazer um louvor a Deus, se a gente quer ficar de bem com Ele, se a gente quer pagar os pecados, se quer ficar primeira qualidade, bem no filme, bem na foto com Deus, o altar da oferenda é o nosso próximo. Nós não conseguimos entregar nada a Deus se não for através do nosso semelhante. Aí Jesus Cristo diz, quando você faz com eles, é a mim. Lei de justiça, de amor e de caridade. Muito obrigado pela caridade de me ouvirem, pela atenção, e Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Sempre que nosso irmão Martins vem, ele traz algo que nos convida a refletir sobre algo que a gente achava que já sabia. Gratidão novamente por essa oportunidade. É isso, né? O irmão traz essa reflexão sobre amor, justiça e caridade. Amor divino, ainda não temos a condição. Justiça divina, ainda não temos. Mas a caridade é algo que é inerente a qualquer ser humano. E é através desse sentimento de caridade que nós podemos nos sentir irmãos, podemos nos sentir parte desta grande família que é a família universal. Que possamos refletir sobre isso e exercitar esse mandamento. Gratidão ao nosso irmão que possa levar um abraço fraterno de todos nós, despertar a consciência, para o novo horizonte que é a nossa casa irmã, que tem nos apoiado muito. Agradecemos a presença de todos, lembrando que após a palestra nós temos o passe e logo após nós temos o estudo do Evangelho, hoje é o Livro do Espírito. Evangelho, né? Pronto, o estudo do Evangelho. E a gente vai agora fazer a nossa prece de encerramento. Pai amado, Mestre Jesus, amigos da espiritualidade. Nesse momento, Mestre, agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui nessa tarde, refletindo sobre o Evangelho, refletindo sobre a doutrina espírita. Que possamos pensar melhor sobre tudo isso, internalizar e colocar em prática, pois é através da caridade que é indistinta. A caridade não tem religião, não tem denominação, não tem raça. A caridade é permitida a todos, que assim o quiser. Que possamos, ó Mestre, amparado por Ti e pelos benfeitores espirituais, praticá-la indistintamente, como ela é, como ela deve ser. Que Tu possas derramar sobre todos nós os fluidos salutares que necessitamos. Que possa nos dar mais perseverança e mais serenidade para enfrentarmos as adversidades, sempre na certeza do Seu amparo e do Seu amor. Que assim seja. Que os irmãos que foram façam e os outros aguardem.